esperando tudo isso. E ele continua: desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Lendo todos esses versículos, a gente diz: bem, isso não pode estar relacionado à igreja, porque são marcas tão deploráveis, né, tão insuportáveis, que a gente diz: isso não pode ser uma realidade no meio do povo de Deus. Mas o versículo seguinte, que é o versículo de número 5, ele nos mostra que nós estamos enganados, e Paulo está falando exatamente com a igreja, ou dirigindo-se a Timóteo, falando a respeito do que estava acontecendo na igreja. Porque no versículo de número 5 ele vai dizer: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. E observe a declaração do apóstolo Paulo: foge também destes. Ou seja, era algo no meio do povo de Deus, daqueles que se diziam cristãos, e que Paulo chegou ao ponto de dizer para Timóteo: Timóteo, foge dessas pessoas. Não é? E essa é uma realidade já experimentada naquela ocasião, e que Paulo falou que era uma manifestação dos últimos dias. Ou seja, nós vivemos dias onde essas verdades estão acontecendo de uma forma ainda mais intensa, né? Para o lamento nosso como igreja, né? Mas ao mesmo tempo, para que a gente possa pensar um pouco a respeito da nossa experiência com o Senhor e avaliar a nossa vida. Nós vamos orar, nós vamos buscar a face de Deus, né, e pedir ao Senhor graça. Afinal de contas, Deus está entre nós. Pai querido, bom é podermos estar neste lugar sabendo que o Senhor se faz aqui presente. No entanto, essa consciência da verdade que agora declaramos deveria gerar, Senhor, no nosso coração temor e tremor. Mas não é isso que tem acontecido. E a situação é tão grave que ela pode ser provada, evidenciada nos próprios cultos, onde nós estamos, que estamos diretamente diante de Ti. Agora imagine, Senhor, o que acontece na nossa vida privada, na maneira como nós vivemos, na forma como nós usamos o tempo, a prioridade que nós te damos, a forma como nós testemunhamos de Ti. Como precisamos de uma ação sobrenatural Tua, que abra os nossos olhos. Há muitos de nós, Senhor, que permanecem no meio do Teu povo que não Te conhecem. E não é um conhecimento profundo, eu estou falando de um conhecimento para a salvação. Um conhecimento que possa realmente evidenciar que Cristo está presente na vida. Como disse o Teu servo, são momentos bem difíceis, porque a religião tem produzido um disfarce, aparentemente está tudo muito bem. Os templos estão cheios, as músicas são extremamente emocionais, as pessoas se arrepiam, as pessoas choram, as pessoas levantam mãos, as pessoas pulam, Senhor, muitas vezes de alegria, mas algo puramente terreno, natural, carnal. Porque, de fato, a manifestação da Tua presença, quando ela é real, ela vai produzir efeitos significativos, e não é apenas dentro do templo, mas lá fora. É a nossa integridade, é a nossa honestidade, é o falar a verdade, é a pureza, Senhor, de coração. É Te amar quando ninguém está vendo. É Te desejar, Senhor, quando o mundo Te odeia. É manifestar a Tua vida, mesmo que todos, Paizinho, Te neguem. Meu Deus, tem compaixão de nós. É fato que nós somos um povo roubado, um povo saqueado, Senhor, da Tua presença, e nós nos acostumamos com práticas religiosas. Estamos cansados de saber, Senhor, que é totalmente possível fazermos tudo de uma forma mecânica, porque nós nos acostumamos, Paizinho, com os rituais e cerimoniais.
Às vezes nós chegamos a este lugar não porque tenhamos prazer em Ti, mas porque se tornou costume para nós. Tu não és a nossa fonte verdadeira de alegria, Tu não és o nosso maior prazer, Tu não és o nosso contentamento, a nossa satisfação, Tu não és o nosso descanso, a nossa paz, Tu não és a nossa segurança, Tu não és a nossa esperança, Tu não és o nosso alimento, Tu não és a nossa bebida, Tu não és, Senhor, o nosso porto seguro. Deus, tem misericórdia de nós. Vivemos um evangelho, Senhor, diluído, adulterado, e ainda que recebamos uma palavra que nos confronte, nós estamos tão acostumados com ela, de tal forma que o nosso coração não sente nenhum efeito, pela resistência existente em cada um de nós. Insistimos em andarmos nos nossos próprios caminhos, em fazermos a nossa vontade, em seguirmos o curso deste mundo, Deus. E achamos, acreditamos, Paizinho, que chegar uma vez por semana, Deus, diante de Ti, em um lugar como este, vai resolver todos os nossos problemas, inclusive, Senhor, como se estivéssemos dando uma satisfação a Ti. Temos ouvido constantemente que o sacrifício que o Senhor deseja de nós é um culto racional, que Te é entregue diariamente. E culto racional, Senhor, não é um culto simplesmente com a razão, mas é tão somente uma vida que seja coerente com a fé que nós professamos com os nossos lábios. De que adianta Te chamar de Senhor se não fazemos o que o Senhor nos manda? De que adianta dizermos que nós Te amamos, que em Ti está o nosso prazer, mas fazemos isso apenas com os nossos lábios? Tem compaixão de nós. Carecemos de um derramar do Teu poder. Carecemos que Tu estejas levantando, Senhor, no nosso meio pessoas sérias, comprometidas contigo, pessoas que Te desejem, que queiram agradar ao Teu coração, que queiram fazer a Tua vontade, que queiram viver, Senhor, uma vida cristã genuína, verdadeira, e não ser uma farsa. Tem compaixão, Senhor, de nós. Desperta os que estão dormindo, levanta os que se encontram caídos, Senhor. Ó Deus, faça com que aqueles que não Te temem, e eu sei que não Te temem porque brincam com o Teu nome, zombam da Tua palavra, Senhor, escarnecem da pessoa de Cristo. Ó Deus, faz alguma coisa, levanta, Senhor, levanta um povo que tenha prazer em Ti, que ame a habitação da Tua casa. Um povo, Senhor, que busca a Tua face em oração. Um povo, Senhor, que se deleite na Tua palavra, Senhor. Um povo, Senhor, que tenha consciência de carregar a Tua presença onde quer que esteja, Deus. E isso seja refletido na maneira de vestir, na maneira de falar, na maneira de ouvir, na maneira de pensar. Deus, em cada comportamento, Senhor. Porque os Teus olhos estão sobre toda a terra, Senhor, procurando, Senhor, enxergando, contemplando os maus e os bons. Oh Deus, Deus, nós não podemos fugir, escapar dos Teus olhos. Eles são como chamas de fogo. Eles penetram no mais profundo do nosso ser e não observam apenas, Senhor, as nossas ações, mas as nossas motivações. Deus, socorre-nos. Socorre-nos. Oh Senhor, tenho me preocupado com uma realidade que não dá para a gente fugir dela, que é o fato, Senhor, de permanecermos vivendo, Paizinho, dentro de um meio chamado cristão e nos perdermos eternamente. Isso é assustador. Ouvi de Ti naquele dia, não vos conheço. Meu Deus, será tarde demais. O tempo de Te conhecer é agora. O tempo, Senhor, de se entregar a Ti é agora. O tempo de viver para Ti é agora. O tempo de Te amar é agora, Senhor. O tempo, Senhor, de ter prazer na Tua presença é agora. Não há céu para aquele que não ama o céu. Não há presença de Deus para aquele que não ama a presença de Deus. E eu Te peço, faz alguma coisa,
Porque ao contemplar a nossa realidade, Senhor, é algo agonizante. A vida dos nossos jovens, das nossas crianças, Senhor, dos adultos, das famílias, dos anciãos. Meu Deus! Quanto descompromisso, quanta profanação do teu nome, quanta incredulidade, quanta religiosidade morta, quanta frieza, quanta indiferença, quanta passividade, quanta apatia em relação, Senhor, às coisas espirituais. Deus tem compaixão de nós. E muitos, Senhor, permanecem como os judeus da época do profeta Malaquias, afirmando: que canseira, porque não importa o que seja dito, parece que mais nada toca o nosso coração. Tem compaixão de nós. Eu aproveito para te pedir perdão pelas nossas transgressões, porque mesmo aqueles, Paizinho, que têm se empenhado em fazer a tua vontade, eu te bendigo por estes, ainda assim, Senhor, pecam contra ti, porque não há homem que não peque. O maravilhoso saber é que tu não estás à procura de pessoas perfeitas, no sentido de que não haja nenhuma ausência de erro, porque a nossa salvação é por meio de Cristo e a nossa justificação é totalmente através dele. Mas é evidente, Senhor, que aquele que de fato ama o que é perfeito também quer ser perfeito, porque isso é discipulado. Discipulado é desejo de imitar o mestre, e Jesus é o nosso mestre, e nele não há dolo algum. Ele é santo, santo, santo. E nós temos pecado contra ti, entristecido ao teu espírito, desperdiçando o tempo, não te amando com todo o nosso ser, não buscando a tua face com sinceridade, com inteireza de coração. Deus, perdoa-nos, Senhor, pela nossa indisciplina com as coisas que são espirituais. Nós temos disciplina para academia, nós temos disciplina para trabalho, nós temos disciplina para tantas outras coisas, mas não temos disciplina para aquilo que é fundamental para a nossa alma, como se ela fosse menos importante do que este corpo que está deteriorando e voltando ao pó. Zelamos pela nossa vida física, mas não temos zelo pela espiritual. Perdoa-nos. Perdoa-nos por não refletirmos a imagem de Cristo. Alguns de nós têm vergonha deste nome, e tem que ter razão para ter vergonha, porque a sua vida é uma vergonha. Tem misericórdia, perdoa-nos por chegarmos em um lugar como este, normalmente sem nenhuma consciência de quem tu és. Perdoa-nos, e confiantes na tua bondade, na tua graça, no teu amor, na tua misericórdia que se renovou sobre nós durante a manhã, Senhor, deste dia, nós queremos aproveitar esse tempo, não apenas para abrir a nossa boca, levantar a nossa voz e dizer palavras vazias, palavras que não passam do teto. Nós queremos rasgar o nosso coração diante de ti, Deus. Nós queremos te dar uma oferta que te agrade. Nós não queremos cantar porque tem um grupo aqui na frente. Nós queremos cantar, louvar porque tu és digno, tu és digno, tu és digno, Senhor. A nossa motivação não é aquele que está na condução do louvor, é a tua presença. Não viemos atrás de belas performances, viemos atrás de ti. Oh Deus, e que aqueles que não têm esse pensamento sejam quebrados pelo poder da tua presença, porque eu sei que tu és real, eu sei que o Senhor não mudou. Tu permaneces o mesmo de outrora. Então age, faz algo novo na vida, Senhor, de muitos. Derrama a tua unção neste lugar, uma unção que quebre o jugo, que destrua as cadeias, que cure enfermos, que liberte cativos,
que levante caídos, que fortaleça fracos, que anime o desanimado. Não porque as circunstâncias melhoraram, mas porque tu és a razão do nosso ânimo. E não importam se as tempestades estão nos assolando, tu continuas dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Aleluia. Recebe a nossa oferta, aceita a nossa adoração e glorifica neste lugar o teu nome, em nome de Jesus. Amém.